Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a polêmica da Mili Lacombe, tá? A Mili Lacombe é uma jornalista aqui brasileira já de muito tempo, trabalhou para várias revistas já, e ela é lésbica assumida e coisa e tal, homossexual, e é feminista, radical e coisa e tal, e ela participou de um podcast chamado Louva a Deusa. O podcast também parece que tem essa pegada feminista e coisa e tal, e ela falou uma frase que deixou muita gente chocada. Ela criticou a família criadora de neuroses, que a família é a base do fascismo e não sei o que lá. E eu não sei não, tá, assim, eu fiquei com pena dela mais do que qualquer coisa, porque assim, é lógico que eu discordo do que ela fala, mas eu fico pensando, a família dela deve ter sido muito ruim para ela, né? Assim, ela deve ter passado por uma experiência familiar muito ruim no final das contas para ter uma opinião dessa da família. Mas enfim, de qualquer forma, é a opinião dela, é direito dela ter essa opinião, não tem nada a ver com isso, né? E ela estava falando num ambiente que é realmente um ambiente feminista e coisa e tal. Então, eu não vejo grandes problemas disso aqui. Discordo dela, evidentemente, mas ela tem o direito de ter a opinião dela. Aí, ela ia participar de uma feira literária em São José dos Campos. E o pessoal, essa feira é organizada pela prefeitura. E a prefeitura, o prefeito de São José dos Campos cancelou a participação dela, vetou a participação dela por causa dessa frase. E isso causou um grande problema, porque aí que eu falo para vocês, é uma zona meio cinzenta, né? Se fosse tudo empresa privada, é liberdade de expressão, e cancelamento, normal, padrão, é o esperado de todo mundo. É o que eu falo para você, você pedir para uma empresa demitir alguém porque aquela pessoa é ruim, você está pedindo, a empresa decidiu, e beleza. É tudo empresa privada, não tem ninguém está forçando, ninguém tem monopólio de nada aqui. Mas o caso do prefeito, o prefeito é um político, né? Ele foi eleito pela população, não só pelas pessoas que compartilham a opinião dele, mas as outras pessoas também, ele é prefeito de todo mundo. E aí eu já não sei, já fica uma linha mais tênue aí do se isso é libertário ou não, né? De qualquer forma, o fato é que acabou sendo uma coisa bastante crítica. Por quê? Porque depois que ele vetou a participação dela na feira literária, outros escritores decidiram boicotar a feira também. Então, se ela não vai participar, eu também não vou participar. Isso, de novo, é direito da pessoa, né? O boicote tem esses dois lados. As pessoas podem também te boicotar por você ter boicotado alguém. E no final a feira teve que ser adiada. A feira ia acontecer agora, tá? Daqui a 2 dias, dia 19. Não, amanhã. Ia acontecer amanhã. E teve que ser adiada, certamente um prejuízo muito grande. E vamos entender esse caso todo aqui para ver esses limites aí né, da lacração e do boicote, né? Essa notícia foi sugerida por Sou Contra a Lacração, pai socioafetivo de bebê reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Mili Lacombe, a feminista para quem a família é a base do fascismo e precisa de implosão. E, de novo, eu discordo profundamente dela, mas, caramba, é a opinião dela, bicho. Cara, você tem que lembrar que toda pessoa que é homossexual, transexual e coisa e tal, passa por um perrengue que eu e você, que somos héteros, a gente não passa, bicho. Porque a gente está meio que no caminho que é esperado e você não sente essa pressão. Eu imagino que as pessoas que têm a orientação sexual diferente, elas passam por uma pressão muito grande. Deve ser uma coisa traumática, né? Todo pai quer que a filha case e tenha filhos, é verdade. O interesse do pai é esse, né? E não tem nada de errado com isso, o pai querer esse tipo de coisa. É lógico que a filha tem o direito de escolher outro caminho, né? A vida é dela. Filho, aliás, é muito engraçado isso, as pessoas acham que filho, a gente programa o filho. Não, quando eu tiver meu filho vai ser assim, vai ser assim. É muito engraçado isso, porque eu já vi algumas pessoas que não têm filhos que falam assim, ah não, quando eu tiver meu filho vai ser assim, não, meu filho vai ser assim, meu filho vai fazer isso, eu vou ensinar meu filho isso, isso. E esse pessoal vocês não fazem nem ideia do que espera eles. Porque o filho, ele nasce com uma personalidade, tá? Você talvez não saiba disso, mas cada filho nasce de um jeito, uma personalidade que já vem ali formada com ele. É lógico, você pode ensinar, você vai ensinar, vai educar e coisa e tal, mas não acho que você vai fazer tudo o que você quer, que você define como seu filho vai ser. Não é assim que funciona. É um outro ser humano totalmente independente de você, né? Mas enfim, eu imagino que para ela tenha sido uma coisa muito traumática esse processo da infância, né?
Então, assim, mais do que tudo, nessa fala dela, eu senti um pouco de pena, né? Eu imagino que a experiência dela com a família foi bem traumática. Isso é realmente uma coisa digna de pena, porque não é o padrão das famílias. Na maior parte das vezes, a família é um lugar de reconstrução, é um lugar de apoio, é um lugar que você tem a sua base para crescer, né? E, bom, ela estava falando isso exatamente nesse podcast Louva a Deusa, é o nome do podcast, que é um podcast feminista, tá? Fala aqui sobre feminismo, sobre são pessoas lésbicas e demissexuais e não binárias e coisa e tal. E, de novo, não tem nada de errado, acho bacana isso daqui. Achei até engraçadinho a brincadeira que eles fizeram, né? Porque louva a deusa, né? O louva a Deus, vocês sabem, é aquele bicho que a fêmea come a cabeça do macho depois da coisa sexual, né? Então achei bastante picante a coisa aqui, um negócio realmente bacana. Mas, de novo, é a opinião do pessoal, um podcast específico para essa turma. Essa é a beleza da internet, meu amigo. Houve uma época na informação, né, na era da informação que a gente vive, em que você tinha meia dúzia de canais para escolher. E aí você não podia ter um canal específico para mulheres radicais, feministas e coisa e tal. Agora você pode, tem um canal deles lá para mulheres feministas radicais e não tem nada de errado, né? Beleza, eles têm a opinião deles lá, né? Desde que não se pregue violência contra outras pessoas, né, do ponto de vista da ética libertária, tá tudo beleza, né? Desde que o princípio da não agressão seja obedecido, opiniões erradas ou diferentes das suas, ou opiniões que você discorda, a vida é dura, meu amigo, tem um monte de opiniões por aí. Vamos ouvir aqui a frase dela, porque acho que é importante a gente ouvir a frase que ela falou, para você entender exatamente o contexto da coisa, né? Vamos lá. Eu vi a Rita Von Hunt aqui falando, né, que ela se apaixonou e foram os 8 piores segundos da vida dela. Gente, assim, eu não quero falar contra o amor romântico, mas eu vou falar. Porque eu passei a vida, desde os 16 anos, a gente fica vendo esses filmes, né, de que o objetivo da mulher é casar. A mulher tem que casar e que aí o filme acaba, a cena mais feliz da vida dela é o casamento. Os filmes deveriam começar com essa cena, né? Porque dali é para baixo, gente, assim. Eu tô super contra a monogamia, super contra o amor romântico. Eu acho que a gente, esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Eu não sei, posso estar errado, mas a minha visão é que ela está falando da família dela, né? Branca, conservadora, brasileira. Eu imagino que na família dela ela sofreu pra caramba, né? E bom, ela disse que é contra a monogamia. Eu vou falar para vocês um negócio. Eu já tive amigas lésbicas e meu amigo, não tem muito monogamia nessa parada mesmo, tá? Assim, é lógico, eu tô falando das lésbicas que eu conheço, existem outras lésbicas que talvez sejam diferentes, evidentemente. É todo mundo pegando todo mundo, cara. É um tal de trocar de namorada uma com a outra ali que é impressionante, realmente, assim. Monogamia não tem muito nesse mundo lésbico, não, né? E, então, assim, o que ela tá falando ali, para o ambiente que ela está falando, não tem nada de extraordinário, não tem nada de chocante de novo e coisa e tal, né? E aí ela fala sobre essa questão da família, né? E me choca, porque a impressão que dá é que ela está falando da família dela, né? Ela é branca, eu imagino que os pais dela são brancos, né? Assim, ou seja, dá uma certa tristeza nisso, né? Ela deve ter passado por apertos muito grandes, né? Deixa eu ver o que é mais aqui. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Esse é um... Bolsonaro, cara, alugou um triplex do Guarujá na cabeça desse pessoal, cara. O pessoal não consegue parar de pensar no Bolsonaro, cara. É impressionante. A mulher tá é lésbica, no podcast de feministas radicais de esquerda e de quem que ela lembra, em quem que ela pensa. Ela pensa no Bolsonaro. Deixa isso ser engraçado essa história, né? Então tá falando do Deus, Pátria e Família. Vamos continuar vendo aqui. É um slogan fascista. Ele assinou cartas com esse lema. Para quem não estivesse entendendo, ele deixou bastante claro o que ele é, o que ele representa. A luta por superar essa organização de família. E, pois olha a coisa que ela fala, né? Superar essa organização de família. E eu não sei como é que esse pessoal pretende fazer a coisa, porque a verdade é que sem família a organização da sociedade humana inteira desaba, né? Não tem lógica isso.
a não ser que a gente vá para um mecanismo tipo Admirável Mundo Novo, né? Admirável Mundo Novo é um livro do Aldous Huxley, é um livro que eu recomendo, é muito interessante, é um clássico, né, de distopias, futuros distópicos, né? Eu acho que tem um filme também do Admirável Mundo Novo, mas basicamente as pessoas não se reproduzem mais, elas fazem sexo só para recreação, mas ninguém tem filho, né? E aliás, chamar alguém de mãe é meio que uma ofensa, você está ofendendo a pessoa, né? O Admirável Mundo Novo tem essa pegada de dizer que família não pode, não sei o que lá, é o Estado que cuida de tudo, que cria as crianças e coisa e tal. Talvez seja isso que ela está pensando. De novo, o que ela falou aqui é uma coisa ruim? Eu acho. Eu acho. Aliás, fiquei triste por ela. Fico imaginando que a experiência na família dela é muito diferente da média das experiências nas famílias da maior parte das pessoas. Mas, enfim, discordo dela. Agora, eu tenho o direito de falar isso. Eu não vi nada demais nesse sentido. Não vi nada. Ah, ela é contra a família. Meu amigo, esse pessoal todo né? Porque, para pensar, né? Ela tem um artigo na Wikipédia falando da vida dela. Ela teve não sei quantas namoradas e mulheres, e esposas e não sei o que lá. E é lógico que nunca ela vai conseguir fazer uma família de verdade, né? Porque isso é só uma parte da família, né? Enfim, essa é a situação. Então, ela fez essa crítica. Aí, o que veio a partir disso, né? O prefeito vetou a Mili Lacombe numa feira literária por falar contra a família cristã. Então, essa foi a ideia do Anderson Faria, o prefeito de São José dos Campos. E, de novo, eu concordo com ele que é uma fala errada, eu discordo plenamente dela, mas, assim, aí que está o ponto que eu acho que é um ponto meio cinzento nessa história toda. Vamos supor que não fosse um prefeito, que fosse o presidente de uma empresa privada que está organizando uma feira e daí resolveu não ter mais contato com ela. Não tem problema nenhum, ele tem o direito de cancelar ela, né? São contratos privados entre pessoas. Boicote é legítimo, é uma arma libertária, né? É a forma de justiça de um mundo libertário. Então, vale a pena ele fazer esse tipo de coisa, sem problema nenhum, não tinha nada antiético. Como ele é prefeito, a coisa se torna um pouco mais complicada, porque, de certa forma, ali na cidade dele, ele está vetando ela né, para esse tipo de evento. Então, assim, você pode encarar isso como uma censura de fato. É diferente de um mero cancelamento, por quê? Porque é uma figura pública. Há diferença entre um prefeito que manda na cidade, que pode dar ordens coercitivas na cidade, e uma empresa que tudo que ela pode fazer é não contratar aquela pessoa, né? O ato de não contratar é o mesmo, mas o fato de que o prefeito é prefeito, né, deixa uma zona cinza nessa história aqui. Até onde eu entendo, ela não está proibida de participar de feiras em São José dos Campos. Então, nesse caso, não seria uma proibição estatal. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, eu sempre ressalto para o pessoal aqui. Eu bloqueio um monte de gente que comenta nos meus vídeos. Por quê? Porque, cara, eu não vou ficar ouvindo conversa que eu discordo aqui nos meus vídeos, não gosto, eu bloqueio. Isso não é censura. Por quê? Porque você pode comentar no resto da internet inteiro, você só não pode comentar nos meus vídeos. Os meus vídeos eu bloqueio. E esse é um conceito importante. Censura é diferente. Censura é quando você é proibido de falar de forma absoluta. Você não pode falar naquela região, naquele país ou naquela cidade determinada coisa porque você foi proibido de falar ali. Então, se ela for proibida de participar de qualquer feira na cidade, isso, a meu ver, é antilibertário, é um erro do prefeito. Agora, se é uma feira única, ela pode ir em outras feiras, em outros eventos na cidade, em princípio, a prefeitura está agindo como um empresário ali e não vejo problema nenhum. É um caso clássico de boicote, né? Então, ela participaria dessa FLIM, Feira Litero-Musical de 2025 de São José dos Campos, né? Então, tem aqui, tá falando aqui, é uma feira grande, aqui tem um galpão com um monte de eventos aqui, um monte de lugares que vai acontecer lá, um monte de patrocinadores da feira, né? E a feira seria agora no dia 19 ao dia 19 a 21 de setembro. Então seria agora nesse final de semana agora. E a feira acabou sendo adiada. Por quê? Porque escritores começaram a boicotar a feira literária após o prefeito censurar a participação da Mili Lacombe. Então, de novo, censurar a participação da Mili Lacombe, eu acho que não é a palavra correta, né?
a feira é organizada pela prefeitura. Então, houve uma decisão da organização da feira de não chamar a Mili Lacombe. E daí, outras pessoas decidiram também boicotar. Isso também é legítimo, tá? Quando alguém boicota alguém, outras pessoas boicotarem aquilo ali, também é válido. E é por isso que eu falo que é importante essa questão do boicote, porque você mostra, de certa forma, é uma votação, né? Então, o lado que tem mais peso, que tem mais pessoas, o que tem mais importância para aquela indústria, acaba ganhando. E é por isso que eu fico muito tranquilo quando a direita faz boicote, porque a direita, eu já expliquei para vocês, é o pessoal que compra mais, que consome mais, né? A esquerda ela tem duas partes, né? É a elite aristocrática, que tem muito dinheiro, mas são poucas pessoas, relativamente falando, então não consome muita coisa, porque embora tenha dinheiro para comprar qualquer coisa que queira, não são muitas pessoas ali para comprar. E você tem o pessoal muito pobre lá na base da pirâmide. Esse pessoal, embora sejam muitos, eles não têm dinheiro para comprar as coisas. Então, o pessoal que tem dinheiro é o pessoal que está justamente no meio do caminho, que é justamente a direita, né? Por isso que o Sleeping Giants nunca iria muito longe, porque ele acaba prejudicando os anunciantes, né? No momento que ele começa a cancelar anúncios e coisa e tal em revistas da direita, acaba gerando isso daqui. As pessoas da direita começaram a boicotar aquelas empresas que faziam boicote contra pessoas da direita. E aí isso machuca as pessoas. Aqui aconteceu a mesma coisa do outro lado. A direita, o prefeito boicotou alguém da esquerda e as pessoas da esquerda boicotaram a direita. No final das contas, dos 40 escritores que estavam previstos de participar da feira, 14 desistiram. Então um número considerável. Aí eles tiveram que adiar a feira após essa onda de cancelamento. A nova data não foi comunicada ainda. Então, ou seja, acabou que foi um cancelamento que meio que deu errado nessa história. É algo que se deve preocupar nesse caso. Nesse caso, talvez fosse realmente um erro disso aqui. Eu acho, sinceramente, a frase dela é um absurdo? É um absurdo, mas vamos combinar, não é como se ela tivesse falado alguma coisa específica de matar alguém ou coisa. É uma opinião que, na boa, para mim parece mais uma opinião triste, né, do que uma coisa muito agressiva no final das contas. Enfim, essa é a situação. E nessa área de literatura e música, vamos combinar, tem muita gente de esquerda, né? Então era esperado que esse tipo de coisa acontecesse. Agora, uma coisa que dá para ressaltar nisso aqui também é a hipocrisia dela própria, né? Porque olha só, lá em 31 de julho de 2020, quando estava no auge lá os Sleeping Giants e coisa e tal, a cultura do cancelamento, cancelava principalmente o pessoal da direita, né? Era o pessoal ligando para departamento de marketing de empresas para cancelar. Não pode anunciar no Jornal da Cidade, não pode anunciar no Terça Livre, não sei o que lá. E aí ela escreveu essa coluna aqui chamado olha só, a chamada da cultura do cancelamento representa uma ameaça à liberdade de expressão? Não. Aqui, ó, Mili Lacombe, ela que escreveu isso daqui. E qual que é a lógica dela? Não, porque cada empresa tem o direito de escolher quem que vai anunciar ou não vai anunciar. Ou seja, é o motivo libertário, é o que eu falo. O dono da feira também tem o direito de chamar quem que ele quiser para participar da feira ou não participar da feira, né? Então, no final ela fala aqui, ó, assim, a cultura de cancelamento não pode ameaçar a liberdade de expressão. O que ameaça a liberdade de expressão é a concentração de riqueza e poder, assim como uma sociedade organizada por estruturas racistas, machistas e LGBT-fóbicas. Despirocada completamente, né? Enfim, aí agora ela escreve isso daqui, ó. Não poder participar de uma feira literária é uma derrota para todos que lutam por um mundo de livre expressão, diz a Mili Lacombe, né? Ou seja, peraí, então quer dizer que quando estava sendo cancelado o pessoal da direita, podia cancelar que não tinha problema nenhum. Agora que cancelou o pessoal da esquerda, não pode, liberdade de expressão, que absurdo, né? E, bom, enfim, vocês sabem a minha opinião sobre isso, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Ela falou umas besteiras ali, boicote é válido se você quiser, mas nesse caso aqui parece que não deu muito certo o boicote, ficou meio ruim isso daí. Enfim, essa é a hipocrisia da esquerda, que já é tradicional, a gente já está acostumado com isso, não é nenhuma novidade isso, né?